Mais de 300 milhões de euros gastos nessa atual janela com Wirtz, Kerkez, Frimpong e Ekitike. Essa até o momento é a janela, senhores, do Liverpool, atual campeão absoluto e incontestável da Premier League, um dos melhores times da última temporada. Afinal de contas, a queda precoce da equipe na Champions, eliminado nas oitavas justamente para o campeão PSG, não pode ser tratada como um fracasso, pois para mim isso não muda o fato de que os comandados por Arne Slot foram um dos 5 melhores times da temporada, talvez até mesmo um dos 3. E somando essa informação, esta opinião, juntamente com as contratações já citadas, a tendência de que tenhamos um Liverpool muito mais forte. E sobre a questão dos valores dispendidos pelo clube, isso é algo que o torcedor dos Reds definitivamente não precisa se preocupar. Afinal, se juntarmos as últimas 4 janelas somadas do clube, sem contar com a atual, teremos um pouco mais de 210 milhões de euros gastos em contratações. Porém, em compensação, 110 milhões arrecadados com vendas. Fora que somente nesta atual janela, com a saída de alguns nomes, como por exemplo o próprio Luiz Dias, o clube já vendeu mais de 130 milhões. Portanto, bala na agulha, café no bule o clube possui. Nos últimos anos, para o Liverpool não é algo costumeiro desembolsar 80, 90 milhões em algum atleta. O meu ponto que eu gostaria de trazer neste vídeo e que me preocupa um pouco no fundo é de que o Liverpool não se torne um Real Madrid 2.0, ou como citado no título do vídeo, os Novos Galácticos. Vamos lá, vamos desembrulhar aqui esse pacote. Em primeiro lugar, uma coisa precisa ser deixada clara. Muitas estrelas reunidas em um elenco é passível de problema? Depende muito da referência de qual elenco, clube e jogadores você está se referindo. Afinal, eu não quero aqui ser engenheiro de obra pronta ou mandar o famoso "eu avisei", mas ano passado, na rede vizinha, eu fiz um vídeo no começo da temporada citando como havia muitas chances do Real Madrid com Mbappé, Vinícius Júnior, Rodrigo, Bellingham, Valverde, somado a jovens promissores como o Endrick, tinha muita possibilidade de dar errado. Pois além de a maioria das peças citadas serem jogadores de ataque, jogadores muito mais ofensivos, os 2 primeiros citados são casos em que o time precisa jogar em torno deles, precisa jogar para eles. Afinal de contas, hoje, tanto o Mbappé quanto o Vinícius Júnior são 2 zeros à esquerda sem bola, para não usar a palavra inúteis, que pode soar um pouco deselegante. Outro ponto importante, tanto o Vinícius Júnior quanto o Mbappé são jogadores da bola terminal, caras para receber a bola no último terço, para buscar o passe final ou, de preferência, a finalização. Os 2 estão extremamente longe de serem aquele ponta playmaker, estilo Neymar no PSG, por exemplo, que jogava de fora para dentro, saía do lado esquerdo e buscava o centro do campo para participar, para influenciar na construção. Portanto, quando você possui 2 atacantes da bola terminal que participam muito mais no último terço e um elenco com poucos jogadores no meio-campo com capacidade de criação e distribuição, pronto, a cagada tá feita. E é justamente esse o meu ponto em relação a esse possível Liverpool, pois atualmente qual é a escalação para a temporada 25-26 mais falada entre os torcedores? Alisson ou até o próprio Mamardashvili no gol, Frimpong pela direita, com Konaté e Van Dijk no miolo da zaga e Kerkez pela esquerda, Gravenberch e McAllister no meio-campo, na frente Florian Wirtz, Salah, Ekitike e Gakpo. Fora que neste momento os Reds estão muito próximos de chegar a um acordo com o Newcastle para trazer mais um camisa 9, Alexander Isak. E ainda existe, porém de uma forma distante, um papo envolvendo o próprio Rodrigo do Real Madrid. Vi até o papo de alguns torcedores que com a chegada do sueco, Ekitike pode ser deslocado para a ponta esquerda. E na boa, senhores, esse time no papel não dá para negar que é uma máquina, mas e quanto a funcionamento? E não me levem a mal, eu confio 100% no Arne Slot, diferentemente de Ancelotti, que eu tinha uma quase certeza de que não iria conseguir fazer o Real jogar. O holandês é moderno, sabe muito bem o que está fazendo e preza demais pelo jogo coletivo, mas com Kerkez, que é de fato um bom lateral defensor, mas que por preferência acaba por ser mais vertical, jogar mais na profundidade. Frimpong, que acho que não preciso nem explicar seu estilo de jogo, o cara virou praticamente um ponta, um extrema de tão ofensivo e vertical que é. Gravenberch, que tem se destacado mais no preenchimento de espaços, ele mais ajuda seu companheiro McAllister do que de fato influencia no jogo. Me parece muitos atacantes, muitas peças ofensivas para poucos criadores, aquela famosa celeuma, muito cacique para pouco índio. Talvez o Robertson, que sempre foi um lateral tão construtor quanto o Arnold, passe a ter um papel mais fundamental, porém
não se sabe nem se o mesmo vai ser titular. E sobre o próprio Florian Wirtz, uma coisa é importante nós deixarmos clara. Obviamente ele é extremamente técnico, não dá pra negar que se trata de um craque, de um dos melhores jogadores do mundo, mas no pico, no melhor que vimos do seu momento no Leverkusen, foi sendo um meia atacante, quase que um ponta de lança, pois os principais responsáveis por distribuir a bola, fazer o jogo do Leverkusen funcionar, eram Granit Xhaka e Ezequiel Palacios, principalmente o suíço. Embora de fato eu veja qualidade e até características do alemão para ele dar uns passinhos atrás no campo e passar a influenciar mais no jogo da equipe, pegando de fato a bola de frente, nós ainda não o vimos desempenhando essa função, e vale ressaltar que ele está indo para a Premier League, uma liga extremamente nova. Um efeito de comparação bacana para nós fazermos é com o próprio Jude Bellingham, que na temporada 23-24 o inglês do Real Madrid de fato teve que dar uns passinhos à frente e passar a frequentar mais a grande área adversária, até mesmo pela falta de um centroavante no elenco madridista. Mas vale lembrar que esse mesmo Bellingham, na época de Borussia Dortmund, jogava em uma faixa mais recuada, praticamente como um camisa 8, atuando mais no segundo terço e sendo mais influente para o jogo da equipe e não exatamente para os números. E se de fato essa for a ideia, bingo, Salah, Ekitike, Gakpo, que é um extrema de conclusão, um ponta que joga perto da área buscando a finalização, Frimpong e um possível Isak terão muito bem municiados com Wirtz e McAllister, e um pouco de Robertson também, quem sabe, com passes e até mesmo conduções que deixem os atacantes confortáveis para fazer as coisas no último terço. Se eu tivesse que apostar, creio que vai dar certo. Arne Slot sabe bem o que tem em mãos, mas por ter ficado com esse certo trauma pelo que o Real Madrid nos apresentou, ou aliás, deixou de nos apresentar, uma tragédia reunindo tantos jogadores de características que não se encaixavam, uma estratégia juntando jogadores de alto calibre, mas que por características não se comunicavam tão bem, e amontoando todos no mesmo time, fico com esse receio do Liverpool virar um novo Real Madrid, que aparentemente é um clube que não aprendeu com os erros do passado, principalmente aqueles cometidos no início do século, de que juntando todos os atacantes, todos os pontas, todos os 10 com o melhor técnico do mundo, será possível bagaçar qualquer defesa. No futebol atual é necessário equilíbrio e principalmente que as características dos jogadores sejam compatíveis, para que a simbiose de fato funcione. E como sempre, claro, essa é apenas a minha leitura dos fatos, essa é a minha análise da situação. Deixa, aliás, aí nos comentários se você concorda comigo ou se você discorda completamente, acredita que é questão de tempo para esse Liverpool voar, molestar os adversários na Premier League. Deixe seu like para que o algoritmo divulgue minimamente aqui o nosso conteúdo e, claro, se inscreva no canal, pois afinal de contas não te custa absolutamente nada e você ainda ajuda aqui no nosso crescimento. E não perde o último vídeo do canal em que eu cravei quem deve ser o camisa 9 dos Red Devils para a próxima temporada, o novo centroavante do Manchester United. Será o Ollie Watkins, Benjamin Sesko, algum outro nome? Clica na capa aqui para você saber. Muito obrigado pela atenção, pela audiência e até o próximo vídeo.